Fala trader, eu sou Israel Wisdey e esse é o pós-pregão Wisdey GPS de hoje. E se você quiser utilizar as nossas ferramentas e participar da nossa comunidade, o link está na descrição do vídeo, beleza? Então vamos para a tela. Bom, estou aqui no Renko 10 do mini índice. Hoje eu não pude operar na parte da manhã, né? Comentei isso lá no grupo. Tinham algumas pessoas lá conversando sobre o mercado, perguntando como é que estava, quem estava operando e tal. Eu falei que eu não estava operando naquele momento, porque eu tinha ido resolver algumas coisas na rua e tinha que ser na parte da manhã, não tinha como deixar para a tarde. Acabou que então eu não operando na parte da manhã, tá? Eu cheguei em casa já por volta do meio-dia, né? Pouco antes do meio-dia, que foi onde eu comecei a observar o mercado e ainda peguei umas operações que eu vou mostrar para vocês ali na frente. Mas antes vou mostrar aqui as entradas, né, as possíveis entradas aí que aconteceram no início do dia. Só de olhar assim já dá para perceber que não foi muito bom, né, apesar de estar numa tendência de queda, mas não estava mostrando muitas oportunidades bacanas para a gente pegar risco retorno 1 para 2, né? Mas vamos lá, o mini índice abriu hoje com esse gap de baixa, né? Chegando aqui o flow fez esse movimento aqui, apontando aqui uma possível divergência, porém o preço não veio aqui pegar na submap, né? Então não teve como pegar essa divergência aqui. Utilizando esse contexto, daria para você pegar aqui uma descida de onda, né? Nessa barra aqui, eu vou pintar de amarelo porque são operações que eu não peguei, então deixa eu destacar em amarelo aqui. Daria para pegar essa operação aqui, né? Utilizando esse contexto aqui, vindo dessa divergência, porém no início do dia, eu acredito que eu não pegaria essa operação por causa desse fator, né? No início do dia, abriu com esse gap gigantesco aqui, eu já fazer uma operação contrária a esse movimento de queda agressivo aqui, ainda mais na cara do deslocamento de ponto, eu não pegaria. Mas pode ter alguém que pegou aí essa descida de onda, né? A False Balance deu condições aqui, a Poe tocou aqui na zero, né? Então se apregoaria a sua ordem ou no fechamento desse box, ou no meio do box, ou na abertura dele aqui. Quem entrou no fechamento aqui foi estopado, né? Porque essa barra aqui já desceu e pegou aqui o stop. Quem entrou aqui no meio do box, aí pode ser que foi estopado, né? Marcando assim, aparentemente não foi, né? E quem pegou aqui na abertura, aí não foi estopado, mas também não foi no ganho, né? Saiu no break-even porque movimentou dois boxes para cima e já desceu. Então assim, foi uma operação de fato ruim por ambos os lados. Porém, quem pegou na abertura do box aqui no recuo, né? Pelo menos saiu no break-even, tá? Aí o preço desceu aqui movimentando para baixo e aqui a gente não teve nenhuma oportunidade interessante, né? Deixa eu ligar a nuvem aqui para ver como é que foi, que eu não tinha observado com a nuvem. Com a nuvem também não teve, porque não teve pullback, né? Interessante dentro da nuvem, né? Teve esse aqui que nem tocou na nuvem, né? Teve esse outro aqui que o pavio entrou dentro da nuvem, né? Mas foi um pullback não muito claro, né? Foi apenas um pivô. Enfim, talvez eu não pegaria esse aqui, mas pagou, né? Se alguém pegou ele aí, pagou, tá? Quando chegou nesse outro aqui, esse foi um pullback clássico, né? Dentro da nuvem, porém a Power já não estava dando condições pra gente aqui, né? Então não teria como pegar esse pullback aqui. Então nem com a nuvem foi bom esse movimento de queda aqui, né? Mas vamos lá, aqui a gente percebe um deslocamento de map, né? Aqui da I5 para I3, né? E aqui no flow, perceba que estava fazendo também um movimento interessante aqui, que era de alta, né? Então assim, a soft estava o tempo todo apontando para cima, nem com esse cilindro rosa aqui, ela não conseguiu apontar para baixo, né? Continuou apontando para cima, aí veio um cilindro amarelo aqui, né? De indecisão, e ela continuou apontando para cima, ficou rosa, continuou apontando para cima. Então assim, a Softline estava dizendo o tempo todo que ia subir, que o movimento ia ser para cima, né? Apesar desse pullbackzinho aqui, né? Que a Poe acompanhou, mas a Soft não acompanhou, tá bom? Então assim, considerando esse contexto aqui, né? Com esse deslocamento de map, você poderia pegar uma descida de onda nessa barra aqui. Só que a False Balance não acendeu para você entrar aqui, né? Então isso desconfigurou o operacional descida de onda clássico, né? Se você acreditou muito nesse movimento aqui por causa do contexto da Softline, beleza, então você poderia entrar aqui, tá bom? Eu muitas vezes entro assim quando tem um contexto muito forte, né? Mas não sei se eu entraria, se eu teria entrado aí só mesmo estando no mercado para
saber, né? Agora, quando chegou aqui, que a gente já tem um deslocamento de ponto aqui para cima, né? Então aqui já tinha um contexto para a gente pegar essa operação. Pegaria um pouco atrasado, né? Essa descida de onda aqui, mas teria um contexto aqui, né? Seria uma operação através de contexto, não pelo gatilho original do operacional, né? Seria mais pelo contexto mesmo. Mas quando chegou nessa barra aqui, aí sim teve um operacional aqui, subida de onda, né? A Force Balance continuava acesa, a pressão também acendeu aqui, né? E a Stress Line também estava vindo acesa já aqui, né? Então aqui seria uma entrada aí para pegar essa subida de onda. Eu teria pegado essa subida de onda nessa barra aqui, que eu faço muito isso, porque eu antecipo o sinal. Por exemplo, a Stress Line acendeu aqui, a Force Balance está vindo acesa o tempo todo e as barras do D-Filter estão acompanhando, né? Sempre fazendo barrinhas menores para fazer a transição. Eu já pegava nessa barrinha pequena aqui, ou talvez até nessa outra barra aqui, ó, quando formou a primeira barra aqui da Stress Line, né? Muitas vezes eu faço dessa forma, entro uma ou duas barras antecipadas, claro, dependendo do contexto, né? Aqui tinha o contexto porque tínhamos esse deslocamento de ponto aqui, depois desse deslocamento de map com a soft line apontando para cima o tempo todo. Perceba que quando chegou nesse primeiro período aqui onde acendeu a primeira barra da Stress Line, a soft line estava inclinadona mesmo aqui, né? Tinha feito já o cilindro azul, né? E ela estava inclinadona aqui. Então assim, a gente tinha muito contexto aqui para pegar essa operação, tá? Claro, não era uma entrada clássica aí de subida de onda, tá bom? Mas vamos para frente. Aqui a gente teve uma divergência, né? Só que divergência 1 para 1. Essa aqui eu não pegaria por esse motivo. Eu estou pegando somente operações com risco retorno 1 para 2, né? Essa aqui é aquela que a gente só pega uma fração de alvo, né? Então teria pago tranquilamente aqui. Na verdade teria pago as duas frações, né? Mas é uma operação que a gente só pega 1 para 1, né? Então eu não pegaria essa operação. Aqui teve outra divergência que também pagou. Deixa eu ver quanto ela pagou aqui. Essa aqui pagou um pouco mais de uma fração, né? Uma fração e meia mais ou menos. Então assim, é uma operação também que você ia pegar somente uma fração, né? Então pagou tranquilamente. Passou um calorzinho aqui, deixa eu ver. Passou um calorzinho, foi lambeu o stop aqui, né? Mas depois subiu e pagou uma fração, né? Eu não pegaria nenhuma dessas duas aqui, porque é risco retorno 1 para 1, né? Deixa eu ver, eu marquei essa submap aqui, mas aqui desconfigurou a divergência, né? Movimentou bastante aí, teria pago, mas desconfigurou, porque quando chegou nessa barra aqui, ó, para pegar a sua ordem, a Power já estava na menos 8, né? No mesmo nível do fundo anterior aqui, né? Mas enfim, se você tivesse apregoado a ordem no momento que a Power estava aqui na menos 4, né? Quando fechou essa barrinha aqui, né? E você não tivesse saído rapidamente, você tinha pego essa divergência aqui. E essa teria pago também, né? Bom, quando chegou aqui, teve outra divergência. Esse topo aqui estava na 4 e quando o preço chegou aqui, estava na 0, né? Então, eu teria pego essa aqui foi um stop, né? Eu teria pego porque eu ia considerar esse declínio aqui das maps, né? Como uma tendência de queda, ia pegar essa operação para duas frações, né? Aí teria que vir aqui para poder pagar minhas duas frações. Só que o preço foi lá em cima, né? E teria pego o meu stop, beleza? Mas enfim, estamos falando aqui só de operações que eu não peguei, né? Então vamos ver as operações que eu peguei, né? Cheguei pouco antes de meio-dia, né? E aqui o mercado tinha trabalhado aqui esse deslocamento de map, em seguida deslocamento de ponto, então fiquei muito atento a isso aqui, principalmente porque passou a manhã toda trabalhando em queda, né? Então quando eu sentei no computador aqui, estava fazendo esse movimento aqui, pullback, subindo, ainda pensei em ligar a nuvem, mas não tinha inclinação ainda, né? Poderia o preço também só descer aqui, então falei nem vou mexer com a nuvem ainda, vou esperar um pouco mais. E subiu, falei opa, agora já compensa ligar a nuvem porque já tinha acontecido dois deslocamentos de ponto aqui, ó. Deslocou aqui da map 0 para S1 e depois da S1 para S2, né? Aí aqui eu liguei a nuvem.
liguei a nuvem exatamente nesse momento que estava descendo aqui, porque eu já considerei que era uma tendência de alta aqui, né? Com 2 deslocamentos desse aqui. E aí o preço veio dentro da nuvem aqui, fez esse pullback e eu apregoei a minha ordem aqui. A Power estava deitada na zero, né? Eu já falei várias vezes isso aqui. Quando o preço vem descendo, a Power acompanha o preço, desce também. E aí chega aqui, que ela topa na zero aqui e não rompe, né? Não consegue romper. Aí no outro período ela deita, né? Faz esse movimento aqui, ficou amarelinho, né? Em cima da zero. Aí é uma entrada muito boa para a gente pegar, porque significa que não teve força para romper a zero, né? É isso que ela está informando para a gente aqui. Ela deitou na zero porque não tinha força para romper. Então, peguei essa operação aqui e peguei aí as minhas 2 frações. E aí quando o preço foi lá em cima, né? Eu marquei essa submap aqui, ó, para dar uma analisada na divergência no B-Filter, né? Porque o preço estava subindo e o B-Filter estava com barras menores, né? Não estavam acompanhando. Então eu marquei aqui esse pico, né, no B-Filter. E aí quando o preço tocou lá na submap, olha onde estava o pico do B-Filter aqui. E aí eu apregoei a ordem em cima da submap aqui. O preço pegou, foi até um pouco para baixo aqui, né? Pegou aqui mais ou menos. E aí pagou as nossas 2 frações aqui rapidinho, né? Logo em seguida teve a confirmação aqui da divergência no B-Filter, né? Que é quando a Power toca na zero, né? Descendo aqui com a Softline rosa, né? Tudo inclinando aqui, né? Então aqui a gente tinha a confirmação dessa divergência, né? No modo conservador. Eu poderia inclusive alongar essa operação que eu peguei aqui em cima. Dava para ter alongado ela aqui. Mas aí, como a tendência estava muito forte para alta, né? Eu preferi sair aqui, né? E esperar um próximo sinal aí, tá bom? Quando chegou nessa divergência aqui, eu marquei a minha submap, ainda considerei essa inclinação das maps, apesar desse deslocamento de ponto aqui da S2 para S1, né? Deixa eu tirar a nuvem aqui. Apesar desse deslocamento aqui, eu considerei que a gente estava ainda numa tendência de alta, né? Considerei essa inclinação das maps aqui. E aí apregoei a minha ordem aqui e o preço veio aqui buscar minha ordem e simplesmente desceu no meu stop. Então esse aqui foi o primeiro stop do dia aqui no mini índice, né? Quando chegou aqui, continuei acreditando nesse movimento de alta, né? Falei, poxa, as maps ainda estão inclinadas, né? E aqui a gente tinha a Softline também dando um contexto pra gente diferente dessa outra entrada aqui, ó. Aqui a Softline estava praticamente no mesmo nível aqui, né? Quando chegou nesse aqui, não. Ela estava lá abaixo da -8 nesse fundo aqui. Quando chegou nesse outro fundo na mesma região aqui, ela estava lá em cima, né? Chegando na -4, né? Então estava subindo, né? E a Power também estava dando condições pra gente aqui, né? Estava 2 níveis acima. Então eu acreditei muito nessa operação. Peguei aqui e pagou aí as minhas 2 frações. E aí já tracei a submap aqui nesse outro fundo e aí o preço veio aqui buscar a nossa ordem, né? Essa aqui eu passei em um calorzinho, mas perceba aqui, no momento que fez esse fundo aqui, a Power estava na -4, né? E quando desceu aqui para pegar minha ordem, no momento que eu apregoei a minha ordem, na verdade aqui, a Power estava na zero aqui, né? Então apregoei a minha ordem e o preço veio rapidinho com essa outra barra aqui, pegou a minha ordem, passei um calorzinho aqui de 60 e poucos pontos, mas aí subiu e pagou as minhas 2 frações também. Então essa foi a 5ª operação do dia e essa outra aqui foi a 6ª e última operação, né? Essa foi uma divergência muito bonita, né? Porque já tínhamos uma inclinação aqui significativa agora para queda, né? Resolvi usar uma gordurinha, né? Parte do bônus que eu já tinha aqui, já tinha batido a minha meta com essas operações anteriores, né? Então eu já tinha uma gordura aqui para poder queimar, né? Então peguei essa divergência aqui. Perceba que quando fez esse topo, a Power estava na 8 e quando chegou nessa barra 288 aqui, a Power estava tocando na 0, né? Então apregoei a minha ordem nesse momento aqui, em cima da minha submap, e quando fez essa outra barra de alta aqui, pegou a minha ordem aqui. A Power ainda estava na 4 aqui, né? Então pegou a minha ordem aqui, subiu um pouquinho, passei um calorzinho ali e aí desceu e pagou as minhas 2 frações, tá? Então parei por aqui, fizemos aí o total de 900 pontos, né?
em 6 operações, teve um stop de 90 pontos e saímos com um lucro aí de 810 pontos no mini índice, tá bom? Então quem operou com o ISDA GPS hoje, segunda-feira, dia 10 de março de 2025, teve essas oportunidades aqui que eu mostrei no mini índice. Então esse foi o pós-pregão ISDA GPS de hoje e agora eu quero saber a sua opinião. Digite nos comentários o que você achou dos sinais de hoje e deixe sua nota de 0 a 10. E para você utilizar as nossas ferramentas e participar da nossa comunidade, o link está na descrição do vídeo. Afinal, quem usa o ISDA GPS não tem estresse, tem resultado.